Hoje eu quero trazer uma reflexão, tendo em vista o que aconteceu com o primeiro-ministro do Reino Unido, o Boris Johnson, que renunciou, e o que acontece na União Europeia e com os países da Europa. Vale a pena a gente pensar quais são os rumos e o que vai acontecer por lá, o que vai acontecer com os países desenvolvidos, porque, bom, a Inglaterra vive um crescimento econômico medíocre, um decrescimento até agora de quase menos 0,4%, uma inflação altíssima, e também acontece isso com a União Europeia. Houve o Brexit, né? O Boris Johnson é uma figura importante nesse processo de descolamento do Reino Unido, da Inglaterra, da União Europeia, e a saída dele foi um dos grandes cabeças desse movimento todo, também é simbólico para o que representa a União Europeia enquanto bloco, para a representatividade da saída da Inglaterra. Já em 2016, quando decidiu, e ratificou isso já depois em 2020. Tanto Inglaterra quanto União Europeia podem sofrer do mesmo problema e ter o mesmo destino, que é o apequenamento geopolítico, o apequenamento econômico, que já vem passando por muitos anos, e isso se consolidar como algo real e concreto. E nesse novo mundo que está se mostrando, a Europa vai ser mandatária de uma posição muito menos privilegiada do que até agora ela teve. Olá, meu nome é Bruno Hemming, eu sou economista e eu sou analista de política internacional. Bom, como eu iniciei falando, esse vídeo é uma reflexão, porque o Boris Johnson sair do cargo de primeiro-ministro mostra que há um problema enorme no Reino Unido e também um problema enorme na União Europeia. Teve o Brexit, eles saíram, quiseram sair já em 2016, voltaram, o Reino Unido saiu. Isso não foi, obviamente, uma decisão totalmente unânime, né, e como nada é em democracias, mas a votação foi apertada. Foi 52% a 48%, se eu não me engano, e mostrando que havia uma demanda, principalmente entre os mais jovens e pessoas com maior grau de escolaridade, para que permanecesse o Reino Unido dentro da União Europeia, porque havia grandes ganhos em vários níveis. Ganhos tecnológicos, ganhos de conhecimento, porque havia um trânsito grande de pessoas e era facilitado. Ganhos comerciais, apesar da Inglaterra demandar que houvesse repasses menores da Inglaterra em direção a outros países. Essa demanda, claro, surgiu muito em função do pós-crise de 2008, em que países, né, foram chamados de PIGs, como Portugal, Irlanda, Grécia, Espanha, tiveram suas dívidas colocadas como as grandes vilãs da unidade da União Europeia e da saúde econômica e financeira do bloco. E na verdade é uma mentira, porque esses países certamente tiveram grandes repasses econômicos no início do bloco, no início dos anos 2000, tiveram um grande desempenho econômico e tiveram gastos também elevados, isso aí não dá para dizer que não houve, mas eles não foram beneficiados comercialmente como os países que já tinham um alto grau de desenvolvimento tecnológico, como a Inglaterra, como a Alemanha, como a França, conseguiram galgar na relação comercial entre os países. E tem outros problemas em relação à União Europeia que a gente pode discutir mais para frente, principalmente da falta de uma união política de fato, uma união econômica e ficou praticamente restrita a uma união monetária, e não houve, por exemplo, uma união fiscal feita com mais sistematicidade, com mais afinco. Isso causou problemas dos mais variados possíveis. Tudo foi feito na base de repasses e isso trouxe problema para diversos países que acabaram vendo de forma errada a sua capacidade, mas também foram prejudicados, né, na sua relação comercial, como eu já comentei, e eles acabaram enfrentando ajustes muito grandes. Mas voltando à questão da União Europeia, a fragilização que ela viveu, principalmente com a saída da Inglaterra, não pode ser vista como, ou a saída da Inglaterra em si, não pode ser vista como o ponto em que essa fratura no continente ficou mais evidente. Justamente porque a Inglaterra era um país já que não tinha uma adesão, por exemplo, da moeda. Não quis largar sua soberania monetária, porque soberania monetária é sim essencial. Todo país quer ter uma moeda forte e que é usada amplamente. E isso era uma prerrogativa do Reino Unido, isso era uma prerrogativa dos ingleses, que tinha uma moeda que é uma moeda já centenária, já foi a moeda de referência internacional dentro do regime capitalista, e eles não queriam abrir mão disso de jeito nenhum. Só que o fracasso da Inglaterra dentro da União Europeia não se deve ao fato de que havia repasses que eram
descomunais, que ela tinha que dar muito mais do que ela recebia. Mas isso certamente fez com que grupos, né, de apoiadores dessa ideia de injustiça se insurgisse e acabasse apoiando figuras como Theresa May e o Boris Johnson, que foi o grande vocalizador de toda uma insatisfação com outras questões que não eram bem vistas pela população inglesa ou pela população do Reino Unido em geral. A saída da Inglaterra da União Europeia simplesmente é um adiantamento de um movimento que, a meu ver, ele aconteceu precipitadamente, mas que vai desembocar no movimento de outros países. Pode ser que a União Europeia continue existindo, os países continuem divulgando alianças comerciais, alianças financeiras, promovendo a facilitação de fluxos migratórios, fluxos econômicos e financeiros, como falei, de outras ordens de conhecimento, mas a União Europeia, como um sonho de um bloco que se unia por valores democráticos, que se unia pela idealização de que os fatores econômicos iam unir os países de maneira a trazer mais paz, mais harmonia, mais coesão e coerência, de fato fracassou. Isso não dá para a gente ver de outra forma. O mundo está se direcionando para um outro lado, se direcionando para um lado onde os estados vão buscar a sua autonomia e a sua soberania, e isso com a formulação de políticas econômicas e políticas externas e diplomacia que levem isso em conta. Ou seja, a diplomacia vai ser muito importante, a conversa vai ser muito importante, mas não vai se limitar a isso. Outros fatores que estão colocados aí no sistema internacional, como a capacidade militar, como a capacidade econômica, como a moeda, e entre outros fatores, daí um pouco mais de menor relevância, mas que são muito importantes, vão ser mobilizados pelos estados para que eles consigam negociar os seus interesses. Isso não necessariamente quer dizer que o mundo vai ter mais guerra ou menos guerra, isso quer dizer que o mundo vai ter um outro perfil, com interconectividade, mas um outro perfil. E não é o que a Inglaterra parece que está preparada para viver, e a União Europeia também não. Por quê? Agora, o que está acontecendo nesse exato momento é que a Nord Stream, que é o gasoduto que vai da Rússia até a Alemanha, está fechado para manutenção. Isso vai de 11 de julho até 21 de julho agora desse ano de 2022. E pelos europeus, isso é visto como uma tentativa velada do Vladimir Putin de colocar pressão, empurrarem os países para negociarem com a Rússia, pararem de armar a Ucrânia e terminar com a guerra. O objetivo, então, é fazer com que ele se sinta a falta do gás e que pese ainda mais a questão da inflação. Só que isso mostra também como o continente europeu, a União Europeia, os países do continente europeu que adotaram políticas muito similares, sejam colocados de frente com seus erros. A questão militar é que dependeram demais dos Estados Unidos e por muito tempo. Na questão energética, que, como o caso da Alemanha mostra, foram, por um lado, da preservação do meio ambiente, de ir contra energias nucleares, e por um lado é louvável no sentido que tenta proteger de acidentes, mas por outro criou-se uma ilusão, simplesmente por acordos comerciais, por acordos econômicos, ia-se conseguir uma autonomia ou pagar mais barato pelo gás, né, que vinha da Rússia, e lentamente, quase imperceptivelmente, fazer uma transição energética lá para 2050, quando as coisas iam começar a mudar, mais tecnologias iam ajudar na questão da transição, e isso não aconteceu, e isso não iria acontecer. Muita gente avisou que ia dar problema. Os países da União Europeia, principalmente o caso da Alemanha aqui que eu trago, né, mas os países eles deram de ombros para isso. Deram de ombros para o poder dessas grandes potências de se rearmar, de se reorganizar. E há, sim, potências dentro dos estados da União Europeia. Há estados que conseguem mobilizar grandes capacidades, mas eles se anularam em função de uma ideologia, em função dessa ideia que eu falei de que o comércio, de que a liberdade e de que o liberalismo ia fazer, às vezes, de colocar todo mundo num mesmo caminho de paz e harmonia, coesão, coerência. Isso não aconteceu. Simplesmente porque não é assim que funciona o sistema internacional, não é assim que funciona nem a economia internacional. Muitas vezes é o poder e as armas que fala mais alto. Há que se buscar, sim, um caminho mais de paz, de negociação, de dizer não à guerra,
Mas isso não pode ser feito de maneira ingênua, como os países da União Europeia fizeram, abrindo mão de tudo e da sua soberania, no limite, para um projeto econômico que estava simplesmente na vontade e não na realidade. Espanta também a qualidade das lideranças da Europa. Boris Johnson é uma figura caricata dessa extrema-direita que teve Trump, que aqui no Brasil tem o Bolsonaro, e ele faz uma política, um recorte a partir do preconceito, a partir da xenofobia, a partir de valores muito conservadores e que não dialogam com as necessidades reais dos estados em que esses líderes, né, de extrema-direita estão representando. Os interesses dos estados é de promover mais emprego, promover um melhor posicionamento internacional, as melhores oportunidades para o país proteger-se de ameaças externas. E isso foi deixado de lado tanto pelo Boris Johnson, que é de extrema-direita, como outros líderes da Europa que não são necessariamente de extrema-direita, mas que se colocam numa posição de repetir um discurso vazio e que não protege os interesses dos estados e que acaba fazendo com que eles se unam nessa onda de grandes fracassos e impotência que se transformou o continente europeu. Diminuíram suas capacidades militares, diminuíram suas capacidades energéticas, diminuíram suas capacidades monetárias, porque adotaram uma moeda só e colocaram na Alemanha o poder de gestão dessa moeda, que é o país que realmente gere o euro. E agora todos eles veem o euro chegar a 1 para 1 com o dólar. Isso não quer dizer muita coisa, porque o projeto fracassado da União Europeia, ele fala muito mais alto. Ele mostra que se por algum momento houve uma prosperidade econômica, ela foi efêmera. Ela durou pouquíssimo tempo, insuficientemente para que houvesse uma reserva necessária para os países conseguirem se direcionar para uma autonomia completa, de como Estado ou como bloco, fortalecer a OTAN de maneira efetiva e não ficar dependendo simplesmente dos Estados Unidos, ou não fortalecer a OTAN, fazer outra estratégia militar que pudesse conviver com a Rússia e com a China em ascensão, com a China que também quer fazer negócios na Europa, quer fazer infraestrutura e compras de infraestrutura, sem necessariamente ficar vinculado a uma visão de que só a aliança com os Estados Unidos é que traz o bem. Foi essa mesma aliança, baseada nessas mesmas ideias que eu estou aqui falando, que levou a Europa e a União Europeia para o caos que ela se encontra agora. E não tem o que fazer senão negociar em algum momento com a Rússia, porque não dá para fazer uma transição energética da noite para o dia. Mas em suma é isso, foi um papo mais solto hoje e que a gente consegue tirar e extrair é que a guerra da Ucrânia, né, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, ela está de fato punindo os iludidos, punindo aqueles que não conseguiram enxergar como as grandes potências e a Great Power Politics ainda existe, a política das grandes potências, né? Que há estratégias que têm que ser respeitadas pelos países, pelos estados, e a economia ela não vai simplesmente suplantar outras valências, apesar de ser muito importante, e que as disputas centrais, obviamente, vão estar em questões econômicas, né? Como eu sempre falo aqui, a questão do 5G, isso aí é super relevante, mas que o fato da União Soviética ter caído, né, no início dos anos 90, final dos anos 80, não significa que essa política das grandes potências tenha acabado. Aliás, houve uma reformulação com outro perfil, com outro caráter, e até, inclusive, para a União Europeia, ela se reformulou e se readequou a outras demandas, mas fez isso de maneira utópica. O espaço para as utopias não existe mais. Agora, a União Europeia e os países da União Europeia e a Inglaterra convivem com alta inflação, convivem com os Estados Unidos, que também está mais interessado em se proteger do que arcar com custos gigantescos para manter a Europa, apesar de precisar da Europa ele mesmo para manter o seu poder, a sua liderança internacional. Mas o fato é que para o futuro, o que está se desenhando é o apequenamento da União Europeia, dos países, dos estados europeus, e um agigantamento dos blocos econômicos que não estão alinhados diretamente aos Estados Unidos.